Vamos agora falar um pouco de conflitos no Oriente Médio. Pessoal, aqui a gente não vai entrar em nenhum caso específico, porque para isso a gente precisaria de um módulo inteiro para explicar os casos específicos. O que eu quero que você entenda é a relação muito forte e que acontece ao mesmo tempo entre as questões internas do mundo árabe, internas do Oriente Médio, e a importância da resolução desses problemas para o resto do mundo. Por quê? Deixa eu te explicar de forma bastante geral. No Oriente Médio, eu tenho ali uma questão muito forte em relação a territórios. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho uma fragmentação que ela é muito irregular no Oriente Médio. De um lado, eu tenho a Arábia Saudita com um território enorme, com, por muito tempo, aquela que foi a maior reserva de petróleo do mundo. Eu tenho países muito menores, eu tenho territórios muito pequenos, muito mal distribuídos, e isso, obviamente, briga numa briga para ter acesso a esses territórios. Eu tenho a questão de povos ainda sem o seu próprio país, ainda sem seu território, que é a questão dos curdos, a maior nação sem território do planeta, que busca um pedaço de terra para formar o seu estado, o que seria a ideia do Kurdistão. Então tem essa briga territorial muito forte. Existe a questão Israel-Palestina, em que dois grupos muito distintos e cada um com a sua verdade muito bem embasada. Não é uma questão simples de que você está mentindo e você não. Não. Eu estou falando de grupos que possuem verdades, grupos que defendem o seu lado, que são justos nas suas... que são justos nas suas reivindicações, muitas vezes eles são muito exagerados nas suas reações, mas o que interessa é o seguinte, eu tenho um conflito entre Israel e palestinos pelo domínio do território da Palestina, em que os dois possuem forte identidade cultural com aquele espaço e enxergam ali o seu território. Então eu tenho essas questões que são obviamente internas ao Oriente Médio. Só que essas questões internas do Oriente Médio, elas possuem um peso cultural muito forte, que é o peso de carregar a bandeira do Islã, a bandeira do islamismo. Então existe sim correntes mais extremistas, correntes menos extremistas, mas isso não é típico do Islã, isso não é exclusivo do Islã, isso é exclusivo de correntes. Eu tenho pessoas que são extremistas católicos, eu tenho pessoas que são extremistas de políticas ideológicas de esquerda, de direita. Então eu tenho essa ideia do extremismo como uma das formas de se aparecer uma ideologia. E ali essa ideia do islamismo, ela acabou levantando uma bandeira, por quê? Porque quando eu olho para os países do Oriente Médio, eu faço essa associação ao Islã, lembra que eu falei da ideia da doutrina Bush, da guerra contra o terrorismo? Acabou criando uma relação entre o islamismo e o medo do terrorismo, o que obviamente é um exagero, uma quase ignorância. Por quê? Porque eu falo que são mais de 2 bilhões de islâmicos no mundo, e a partir do momento que eu comece a falar que existe uma relação direta entre o islamismo e o terrorismo, eu estou afirmando que quase 2 bilhões de pessoas são terroristas no mundo, e isso obviamente é uma ignorância. Agora, o fato da Al-Qaeda ser um grupo islâmico declarado, um grupo que leva a lei islâmica a sério, que é a Sharia, um grupo que luta pela Guerra Santa Islâmica, daí o nome jihadistas, que você ouve falar, por exemplo, quando a gente pensa em Estado Islâmico. Então, esses grupos que levantam uma bandeira de um extremismo islâmico, eles acabaram criando uma associação entre as políticas dos Estados Unidos de luta contra o terror e o avanço de grupos islâmicos, quando, na verdade, eu deveria combater grupos terroristas, armados, milicianos. E isso fez com que a geopolítica internacional mudasse. Por quê? Porque acabou criando uma imagem de que se eu negocio com um árabe, se eu negocio com um islâmico, eu posso estar sendo visto como alguém que facilita o terrorismo de crescer. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa em Oriente Médio, é impossível dissociar a questão dos recursos naturais quando eu estou pensando em petróleo. Eu preciso do petróleo para movimentar o mundo, ele é a matriz energética mundial. E eu preciso daquele petróleo que está ali, porque ele é leve, ele é de qualidade, eu quero aquele petróleo. Só que, em meio a guerras, isso atrapalha o meu petróleo. Ou então quando chega um Estado muito nacionalista que não quer deixar eu, empresa estrangeira, chegar a explorar o petróleo. Isso atrapalha o meu abastecimento. Então, o fato daquele Estado ter mudado pode fazer com que pressões internacionais venham e falem, não, eu quero comprar o petróleo. E se o Estado bater o pé e falar, não, não quero, ele corre um risco, claro, de sofrer intervenções. E antes que isso pareça algo fabuloso, não é nada disso, tá? A guerra Irã-Iraque está muito ligada a isso. A revolução xiita no Irã, a chegada de um governo que representa a maior parte da população iraniana e que retirou o antigo poder e que retirou as antigas influências, principalmente a americana, fez com que os Estados Unidos criassem uma aliança geopolítica com o Iraque para invadir o Irã.
E, obviamente, a resolução disso foi que eu criei um conflito local, baseado em uma influência estrangeira, atrás de um recurso que é importante para o mundo todo. E é isso que eu quero que você entenda, que eu tenho essas relações muito ligadas. E até hoje, eu penso em quê? Eu penso que o fato de alguns países árabes começarem a aumentar suas relações no mundo, isso ainda gera visibilidade, isso ainda gera medo por parte do terrorismo. A xenofobia contra o islâmico, ela cresceu muito nos Estados Unidos e na Europa. Ela ganhou um nome particular de islamofobia. Políticas estão sendo feitas para conter a migração de islâmicos. Quando a gente pensa no Frontex, na política de migração que a União Europeia está implantando, existe um claro apelo para impedir o avanço de islâmicos na Europa. Então, lembra da geopolítica, como que as coisas podem influenciar a postura do Estado? Eu estou falando do Estado criando políticas que impedem migração de pessoas. Pessoas que querem mudar de vida, melhorar de vida, elas são influenciadas pelo contexto. Por quê? Ele é árabe, ele é islâmico, eu estou vivendo um momento em que eu luto contra árabes islâmicos, quando você liga os pontos, logo eu estou lutando contra você, migrante, que quer chegar e tentar a vida. Então, isso influencia na forma como os estados controlam os próprios territórios, as próprias fronteiras, fazem alianças. E aí a gente pode apontar um caso muito recente, que aconteceu já de 2006 para cá, ainda tem implicado muito, que é a tentativa do mundo islâmico de adentrar a uma outra questão geopolítica internacional muito importante, que é a questão nuclear. A gente observou uma briga internacional entre a tentativa do Irã de construir suas bases nucleares e a tentativa do Ocidente de impedir isso de acontecer. E aí, obviamente, até o Brasil entra nessa história, mas isso só vou te contar no próximo vídeo.